Segunda-feira, 2 de junho de 2025, Dia Nacional de Combate à Cefaleia. E você confere no seu Rede Alto Tietê News, o vulcão que entrou em erupção na Itália. As suspeitas de gripe aviária no Brasil. E os resultados do Brasileirão. Ó, que tem novo líder, viu, gente? Está começando o seu Rede Alto Tietê News. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, condenou um ataque a um evento da comunidade judaica em Boulder, no Colorado, nos Estados Unidos. Ele disse que reza pela recuperação dos feridos e classificou a ação como um violento ataque terrorista. Segundo o FBI, no domingo, o homem usou um lança-chamas e coquetéis Molotov contra um evento em apoio aos reféns israelenses mantidos pelo Hamas em Gaza. Testemunhas disseram que o suspeito gritou Palestina livre durante o ataque. Ao menos 8 pessoas ficaram feridas, segundo a polícia local. O caso ocorreu na véspera do feriado judaico de Shavuot. Netanyahu disse que o ataque foi contra pessoas pacíficas que mostravam solidariedade aos reféns simplesmente por serem judeus. Ele afirmou ainda confiar que os Estados Unidos vão processar o autor do crime com todo o rigor da lei. O ataque aconteceu menos de 2 semanas após um tiroteio que matou 2 funcionários da Embaixada de Israel em Washington, em frente ao Museu Judaico. Olha, ainda falando fora do Brasil, o vulcão Etna, na Sicília, voltou a entrar em erupção na noite deste domingo. A atividade sísmica aumentou na manhã dessa segunda, com explosões constantes e de intensidade crescente. O pequeno transbordamento de lava atinge a cratera sul e também registrou um desabamento parcial. Os tremores estão concentrados no cume do vulcão, a 2.900 metros de altitude, longe de áreas habitadas. Um turista francês registrou momentos de tensão, com pessoas correndo para deixar a região. O Instituto de Geofísica e Vulcanologia emitiu um alerta vermelho para a aviação devido às altas nuvens de cinzas e fumaça ali que acaba atrapalhando, né? Mesmo assim, o Aeroporto Internacional de Catânia segue funcionando por enquanto. O vídeo do momento viralizou nas redes sociais. Já no Brasil, o país investiga 12 suspeitas de gripe aviária, segundo dados do Ministério da Agricultura. 3 envolvem alvos silvestres, incluindo casos em Brasília, Belo Horizonte e Santo Antônio do Monte, em Minas Gerais. Há uma suspeita em planta comercial em uma granja de Anta Gorda, lá no Rio Grande do Sul. Outros 8 casos são investigados em aves de subsistência em municípios de Minas, Ceará e Bahia. Todas as amostras ainda aguardam resultados laboratoriais. A notificação de casos é obrigatória e faz parte do sistema de defesa agropecuária do país. O Brasil já fez mais de 2.500 investigações desde maio de 2023, quando foi registrado o primeiro caso em ave silvestre. Até o momento, há um caso confirmado em granja comercial na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. No total, já são 170 casos registrados no país, 162 em aves silvestres, 4 em leões marinhos, 3 em criação doméstica e 1 em produção comercial. Agora vamos vir aqui para a região. 2 homens foram presos por suspeita de receptação e adulteração de veículos nesse sábado em Salesópolis, no interior de São Paulo. Segundo a PM, um deles foi à cidade para trocar seu carro por outro roubado com a placa adulterada. Durante o patrulhamento no Jardim Nídia, os policiais avistaram um homem que tentou se esconder e, ao ser abordado, confessou a troca. No local foi encontrado um dos veículos com placa que não batia com o chassi. Um morador informou que outro suspeito estava escondido atrás de um caminhão. Ele também confessou participar da troca. O terceiro envolvido foi encontrado dirigindo o carro obtido na negociação e foi seguido pela rodovia Alfredo Rolim de Moura. Ele confirmou conhecer as irregularidades entre placas e chassis. Os 2 homens foram levados à delegacia e o caso foi registrado como receptação e adulteração de veículo automotor. E no próximo bloco você confere as vagas de emprego na região. Também tem a previsão do tempo. Vai ficar frio essa semana. Fica aí que já eu te conto todas as notícias.
Drogaria Kobayashi, onde o sinônimo é tradição e qualidade há muitos anos aqui em Mogi das Cruzes. Eles cobrem os preços de qualquer drogaria da região. E olha, eu vou te mostrar tudo o que você vai encontrar na unidade da Avenida Japão 2797. São muitas ofertas esperando por você, começando pelo Up Daily Kids com 60 cápsulas mastigável, de R$ 79,99 por apenas R$ 39,99. Up Daily Kids de 249 ml, de R$ 40 por apenas R$ 29,99. Alquimia Pleno Ômega 3 com 30 pastilhas, de R$ 69,99 por apenas R$ 49,99. Gente, lembrando, o ômega 3 para crianças pode ajudar no desenvolvimento cerebral e na saúde cardiovascular, e também no sistema imunológico e muito mais. Aqui você também encontra a Nistatina, de R$ 33,23 por apenas R$ 9,99. Lara Baby Premium, toalha umedecida com 100, de R$ 11,99 por R$ 7,99. Perfenol, de R$ 25,42 por apenas R$ 8,99. E anticoncepcionais com até 75% de desconto. E é claro que em todas as unidades da Kobayashi você vai encontrar toda a linha de fraldas da Guto Baby em diversos tamanhos. Venha aproveitar porque aqui na Kobayashi você tem as melhores ofertas com os melhores produtos. Estamos aqui esperando você. Com a chegada do frio, um gesto de solidariedade pode aquecer muitas vidas. A campanha do Agasalho de Mogi das Cruzes já começou. São mais de 250 pontos de arrecadação por toda a cidade. Doe roupas, meias e cobertores em bom estado para aqueles que mais precisam, inclusive os pets. Acesse o site da Prefeitura ou o QR Code e participe. Neste inverno, a moda é doar. Prefeitura de Mogi das Cruzes. Mogi, cidade que abraça. A estação mais chique e elegante do ano já bate aí na sua porta. E é lógico que a Lea Fashion já tem um preview de tudo que estará em alta na estação outono e inverno. E são muitas peças lindas, tons terra, verde, marsala e muitos acessórios para compor o seu look. Eu sei que você já sabe aonde fica a Lea Fashion, mas eu vou passar o endereço novamente. A loja fica aqui na Benjamin Constant, 1546, bem no centro de Suzano. Essa é a Lea Fashion, há 25 anos vestindo mulheres reais. Tempo. Pode significar alegrias, partidas, encontros. Em Arujá, 173 anos significam cuidado com as pessoas e atenção para quem mais precisa. Também significa proteger quem amamos e o lugar onde vivemos, seja espalhando novas sementes, preparando a terra ou recarregando as energias. Aqui, tempo também significa acolher, se desafiar e, claro, celebrar. Arujá, 173 anos, tempo de novas conquistas. Em Mogi das Cruzes, um estabelecimento pegou fogo ontem, viu? Foi na Praça Norival Gonçalves Tavares, no Parque Monte Líbano. Ninguém ficou ferido, mas segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta do meio-dia. O incêndio foi controlado em cerca de 40 minutos. 4 viaturas foram enviadas ao local. As chamas atingiram uma área de aproximadamente 50 metros quadrados. Olha, um apartamento, viu, gente? A perícia vai investigar as causas do incêndio. E a semana começa com muitas oportunidades de trabalho aqui na região. Vocês já sabem, de segunda, a gente faz questão de lembrar vocês aí das oportunidades de emprego, porque a gente sabe que é o dia oficial de muita gente sair para procurar, né? O Alto Tietê tem 2.045 vagas de emprego disponíveis nessa segunda. As oportunidades estão nas cidades de Mogi, Suzano, Ferraz e Santa Isabel. Em Mogi, são 924 vagas disponíveis pelo programa Mogi Conecta. Informações você encontra pelo telefone 4699-1900, 4699-2784 e também pelo terceiro, olha, 4798-6315. Agora, se você é de Suzano, tem um programa Mais Emprego oferecendo 694 vagas. O cadastro deve ser feito pelo site do programa. As dúvidas também podem ser esclarecidas pelo telefone 4745-2264. Os PATs de Ferraz, Santa Isabel e Poá disponibilizam outras 427 vagas.
Os interessados devem comparecer presencialmente às unidades do PAT. E depois de um gelado final de semana, vamos ver como fica o tempo para terça-feira, gente. Em Guarulhos, devemos ter dia nublado com chuvinha pela manhã e à tarde. A mínima é de 16 graus e a máxima de 22, mas a sensação térmica vai ser mais baixa, né? Em Arujá, o cenário é o mesmo, com mínima de 15 graus e máxima de 23 graus. E no próximo bloco, temos os resultados da 11ª rodada do Brasileirão com o Lucas. Se você é fã de esporte, não saia daí. Mais uma vez aqui na MedQuest para falar sobre saúde. Tá precisando fazer os seus exames com conforto e segurança? Aqui é o lugar. Aqui você vai encontrar os exames mais simples até os mais complexos, como ultrassom, ressonância, eletroneuromiografia, colonoscopia, endoscopia, atendem no particular e também no convênio, além de cartões com muitos benefícios para você. Essa unidade aqui da MedQuest fica em Mogi, mas você também tem a comodidade de encontrar uma unidade em Suzano. Para maiores informações, pode acessar os telefones que estão aparecendo na tua tela. MedQuest, saúde em primeiro lugar para você. Tempo. Pode significar alegrias, partidas, encontros. Em Arujá, 173 anos significam cuidado com as pessoas e atenção para quem mais precisa. Também significa proteger quem amamos e o lugar onde vivemos, seja espalhando novas sementes, preparando a terra ou recarregando as energias. Aqui, tempo também significa acolher, se desafiar e, claro, celebrar. Arujá, 173 anos, tempo de novas conquistas. Essa concessionária aqui é especial e eu tô falando da Nissan Vigorito. E sabe por quê? Eu não vi em nenhuma outra loja as condições de descontos que aqui tem. Vem comigo! Vamos começar pelo Corolla branco GR Sport 2022 Flex 2.0 automático por R$ 122.900. Agora um 0 km Nissan Sentra gasolina 2025 2.0 automático em duas cores disponíveis, na cinza Atlântico e no branco Diamond, a partir de R$ 169 mil. Mas aqui está por R$ 152.900, com taxa zero, bônus no seu usado na troca, além de desconto de fábrica. E por último, o Nissan Versa Exclusive Prata 2025 1.6 CVT Flex automático, de R$ 144.900 por R$ 130.900. Mais documentação, primeira parcela do IPVA pago, taxa zero e desconto de fábrica. Nissan Vigorito é a certeza do melhor negócio. Vem pra cá! E seu jornal já está de volta segunda-feira. O último bloco, você já sabe, é dedicado ao esporte. Então tá no ar seu Resenha na Rede. E a gente já está aqui com o Lucas. Tudo bem, Lucas? Tudo certo, Manu? Lucas, hoje a gente vai falar da 11ª rodada do Brasileirão, que tem até líder novo, né? Exatamente. Nossa. Brasileirão disputadíssimo nessa parte de cima da tabela. E olha, já começamos a rodada no sábado, o jogo entre Bahia e São Paulo, que contou com ela, a implacável Lei do Ex. Nossa, e foi mesmo, viu? Não deu nem chance pro São Paulo, né? Pois é. Primeiro, William José, de cabeça, marcou o primeiro gol da partida, dando aí a liderança do placar para o esquadrão. Depois, de pênalti, ele de novo foi para a cobrança e mandou para o fundo do gol, sem chance de defesa para o Rafael. E aí, mais um pênalti na partida, Luciano, mais uma vez o camisa 10 de São Paulo aparecendo e fazendo o gol de honra ali do tricolor, conseguindo descontar um pouco, mas não deu para o São Paulo. 3 pontos na conta do Bahia, com esse triunfo, segue reencontrando o meio caminho das vitórias, segue bem no Brasileirão. São Paulo fica... o São Paulo tá dando umas osciladas. O que foi ruim que o São Paulo ele ficou... ele é invicto, ele não perdeu nenhuma vez. Mas ele também não estava ganhando, ele estava, na verdade, empatando, né? Exatamente. Se a gente for tirar aqui, a única campanha boa do São Paulo desse ano é na Libertadores.
Brasileirão tá devagar, o Campeonato Paulista deixou, né, muito a desejar, Sim. muitas críticas, mas o que a gente está falando agora é de Brasileirão, a situação de São Paulo não é das melhores, né? O Bahia a gente vê ali que é um time que está conseguindo ter o seu destaque, apesar ali de algumas oscilações, mas ele está conseguindo. E assim, era um jogo que na verdade eu não sabia como que ia ficar e acabou que o Bahia levou, né? Exatamente. Então o Bahia caiu, né, da Libertadores, acabou ficando em terceiro ali no confronto de brasileiros e vai enfrentar, né, possivelmente outra equipe brasileira, né? Que teve o sorteio da Sul-Americana, da Libertadores, a gente vai comentar um pouquinho depois, mas ficou definido ali que o Bahia vai enfrentar o América de Cali, que é um time que passou do grupo do Corinthians da Sul-Americana. E aí o vencedor desse confronto pega o Fluminense nas oitavas de final da Sula. Então assim, Bahia vem conseguindo ali, mesmo que oscilando, está conseguindo avançar nas competições e no Brasileirão também segue mais tranquilo. Uma boa vitória dentro de casa, né? Isso. E assim, não foi a noite dos times aí principais, parece, né? Pois que o Palmeiras deu a mão pro São Paulo Pra na falar a derrota. verdade, Manu, não foi a rodada dos paulistas, viu? Com exceção do Red Bull Bragantino, Sim. nenhum ali dos grandes venceram. Também com exceção do Mirassol, que venceu. Mas dos 4 grandes, né? Como você bem deu o spoiler, Palmeiras enfrentou o Cruzeiro lá no Mineirão e foi derrotado por 2-1. Com 2 gols relâmpago do Caio Jorge, a Raposa saiu na frente. Primeiro, depois de um desvio ali no escanteio, Caio Jorge estava lá para mandar para o fundo do gol. Depois, cerca de 2 minutos ali após o primeiro gol, teve uma cobrança de falta, teve um desvio na primeira trave, e aí o Caio Jorge, mais uma vez, apareceu para mandar para o fundo do gol e deixar ali aquele 2-0. Verdade, o Palmeiras até tentou, o Cássio fez muitas defesas nessa partida e depois descontou com o Alan, já no segundo tempo, mas não era o suficiente. 2-1 Cruzeiro, que ultrapassa o Palmeiras na tabela. O Palmeiras ali, ele desceu um pouquinho, Pois né? foi parar em quarto depois dessa rodada. Nesse caso, eu achei que o Palmeiras ia levar melhor, porque assim, o Cruzeiro, ele tem nomes, mas tem, assim, tá um time com muitos veteranos, na verdade, sim. né? E veio oscilando tudo, o Cássio, alguns jogos, na minha opinião, ele estava se mostrando um pouco cansado ali, Sim. né? Ele também não é um goleiro tão novo, tudo, mas ele fez a parte dele e contou aí com o Caio Jorge, né? Exatamente. E olha, esse é um dos jovens, né, dessa equipe. Caio Jorge foi revelado pelo Santos, era um dos destaques ali daquele Brasil que ganhou o Mundial Sub-17 alguns anos atrás. Ele chegou aí para a Juventus, foi emprestado ali em alguns outros times italianos, voltou para o Brasil e agora está conseguindo aí fazer boas participações. E o Cruzeiro, desde a saída do Dudu, teve toda aquela polêmica, não sabe mais o que é perder. Então foi eliminado ali na primeira fase da Sul-Americana, mas vem jogando muito bem no Brasileirão, não à toa. O segundo colocado ali, está empatado em pontos com o Red Bull Bragantino, os 2 com 23, mas... Saldo de gols, né? Exatamente. Conseguiu encaixar ali, o futebol é aquele que a gente fala, né? São fases. Sim. Conseguiu encaixar uma fase boa dentro de campo, é difícil de parar. E aí teve um time que, bom, não teve derrota, né? Mas Pois que jogo, mas né? foi horrível, né? Corinthians e Vitória, olha, foi um joguinho... Português claro aqui. Nossa Senhora, muito ruim. Exatamente. No domingo também, às 6h30 da tarde, o Corinthians recebeu Vitória na Neoquímica Arena e um jogo aí para curar a insônia de muitos. Ficaram naquele 0-0 morno. Um jogo muito feio, com poucas chances de gol. Corinthians era, né, para ter mais iniciativa. Thales Magno errando muito, logo no primeiro tempo a gente já viu, logo no comecinho ele recebeu uma bola do Memphis, tropeçou aí, não conseguiu chutar. Memphis finalizou uma que o goleiro defendeu de rosto, né? A bola explodiu no rosto do goleiro. E eu não sei se o campo estava escorregadio, né? O pessoal parecia que nem conhecia, né? Os jogadores do Corinthians estão acostumados com o campo. Eu falei assim, não dá nem pra colocar culpa que tá no campo adversário, nada. Não tava legal, o time não tava bem. Exatamente. Então, assim, a gente teve o Corinthians até que tentando, teve uma bola na trave no segundo tempo com o Thales Magno, depois de uma bela jogada ali do Rodrigo Garro, depois o Rodrigo Garro de falta também acabou mandando na trave, e o Corinthians ficou naquele quase, né? O Vitória pouco agrediu, pouco finalizou o gol do goleiro Hugo Souza. Na verdade, um pouco esperado. Exatamente, assim, né? Só que o que não era esperado era o Corinthians, mais uma vez, com essa dificuldade de atacar, essa dificuldade de criar. A gente viu um time muito apático contra o Huracan e ontem, jogando em casa,
foi no mesmo estilo de jogo, o que, obviamente, gerou críticas, né? Gerou Com muitas certeza. vaias da Vaias torcida também, após o é. final da partida, cobrança por parte da torcida. E assim, o Corinthians vive agora turbulência em campo e fora dele. Você Tem toda- acredita que essa turbulência fora do campo está refletindo? Tá refletindo, mano. Até o Rodrigo Garro comentou depois na zona mista. Ele falou, né? A gente sabe, o jogador tenta dividir as coisas, tenta, né, fazer o melhor pelo time ali, mas querendo ou não, afeta, né? Sim. Porque o presidente foi afastado, daqui a pouco ele pode voltar, e muda departamento médico, muda dirigente, e o jogador de um dia para o outro já não sabe mais quem que tá ali com ele, como que funciona, se vai estar tudo certo, por exemplo, ali na hora do pagamento, como que também, vai né? ficar, né? Quando Então, pega no bolso, aí o pessoal desestabiliza, né? exatamente. Então já teve até notícia de que o Corinthians estaria antecipando uma verba do Paulistão 2026 para já, né, dar uma quitada nas dívidas de folha salarial de agora. É um momento complicado para o time Ele e tem só que- vem, né, na verdade, acarretando coisa de longe. Ele tem que focar muito na Copa do Brasil, que seria o campeonato que daria ali, que gera mais receita, né? Sim, Que poderia sim. ajudar um pouquinho, né? Pois é, mas o Brasileirão, um jogo contra o Vitória, no Z4, dentro de casa, não tem como deixar passar Não. sem vitória. Não. Bom, vamos falar agora. A gente vai continuar falando de futebol ou vai falar de vôlei? Pois é, meio confuso, né, Nando? Porque teve gente aí que confundiu dentro de campo, né? Isso A gente mesmo. está falando de Santos e Botafogo, que aconteceu também no domingão, aí, 4 da tarde. Tivemos o embate do Neymar com aquela camisa azul, Nossa, né? camisa Relançaram diferente. aquela camisa de 2012, em Isso. homenagem ao craque, mas dentro de campo a situação não foi nada favorável para o Não, Peixe. uh-uh. A gente viu um Santos que até tentou bastante, o Neymar tentando bastante, chamando bastante o jogo, Sim. mas no segundo tempo ele fez o gol, só que com a mão. Ele esqueceu, eu acho que ele estava jogando. E olha, pelas imagens dá para perceber, não foi uma reladinha na mão. Pois é, Não ele foi. deu um tapa, lá um corte de vôlei, É. ele veio ali meio que dividindo com o goleiro, a bola sobrou, ele tentou, né, antecipar, não ia chegar de cabeça, falou, por que não, né? Da A la hora. Maradona. Isso. Só que o nosso amigo Neymar esqueceu que estamos em 2025 e agora tem VAR, árbitro de vídeo viu lá, amarelo para ele, já tinha cartão amarelo, expulso o camisa 10 do Peixe, e aí o Santos ficou desfalcado nos 10 minutos finais, Foi. nos 15 minutos finais, o Botafogo aproveitou, foi para cima e chegou o seu gol com o Arthur, 1-0 para o Fogão, vence o Glorioso na Vila Belmiro e o Santos segue no Z4. A torcida também não gostou, teve Pois vaia, é. teve manifestações aí, né? E olha, um destaque é que se o Neymar não renovar, foi o último jogo dele com a camisa do Santos nesse retorno. Então, marcado aí por altos e baixos, muitas críticas, lesões, né, problemas musculares. Jogando metade da contratação e outra metade lesionado. Pois é. Então, são cenas aí para os próximos capítulos. Não está fácil, especialmente para os alvinegros, né, paulistas. Eu não sei, assim, o Santos acho que depositou muita... que haveria uma grande mudança com a vinda do Neymar. Pois é. Né? Nós temos um Neymar que tem se machucado muito, já tem um histórico aí dos outros times que ele passou. O pai do Neymar chegou, se especulou que ele falou que o Neymar, na verdade, não foi para o Santos para jogar, mas sim para treinar e se Não, preparar. aquela aspas Nossa. ele veio para se recuperar, se jogar, amém. Pô, Nossa. sair com a torcida. Não, acaba sendo um desrespeito com Com o time. certeza. Não veio procurar uma academia de luxo, assim, ele veio para fazer a diferença ali. Mesmo que ele não jogasse os dois tempos, a torcida, né, o time espera que a pessoa pelo menos participe um dos tempos, né, assim, seja presente, a própria presença dele faça a diferença ali no time e tudo. Exatamente. Mas não foi isso que aconteceu. E se foi o último jogo dele, não vai fechar com chave de ouro. Não né? vai ficar muito interessante, né? Não. No jogo que tá estreando, a camisa ali é meio que homenagem a ele, acontece tudo isso, o Santos perde, e aí a gente já viu, né? Bom, a gente está falando de Brasileirão, mas a gente vai... na verdade, por um tempinho vai ser os últimos Exato. comentários, né, que a gente vai fazer, porque o Brasileirão vai dar uma folga agora, Vai né? dar uma folga, mano. Porque tá na hora de falar de Mundial de Clubes, ou melhor, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Isso. que a partir do dia 14 chega aí para abrilhantar esse meio de temporada pra gente, final de temporada para os europeus.
teremos Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo na disputa desse novo formato do Mundial da FIFA. Isso. Então, teremos aí embates interessantes, né? Porque teremos, por exemplo, um Botafogo e PSG, que acabou de ser campeão da Champions League. Teremos Palmeiras e Porto, Fluminense e Borussia Dortmund. Olha, vão São ser jogos jogões, interessantes, né? Teremos até um Flamengo e Chelsea. Então, são jogos que a gente vai acompanhar naquele formato de Copa do Mundo, fase de grupos primeiro, mata-mata depois, aí até a decisão. Então, vai ser muito interessante ver como que vai ser essa primeira edição desse Super Mundial. Depois, mais pra frente, um pouquinho a gente passa a tabela pro pessoal, dos horários, tudo direitinho. Sim. Porque vai ter jogo, gente, até às 11 horas da noite. Porque, na verdade, está sendo lá nos Estados Unidos. Isso, vai acontecer lá em várias cidades diferentes. Então, por exemplo, Palmeiras vai jogar ali em Seattle, teremos jogos em diferentes horários, justamente por conta desse fuso horário que tem nos Estados Unidos. Aí o pessoal fica acordado até mais tarde para acompanhar, né? Pois é. E olha, Manu, já que a gente saiu aqui do cenário nacional, Sim. vamos passar para o pessoal também como ficaram os confrontos das oitavas de final da Libertadores e também da Sul-Americana. Bom, então já estão vendo aí na tela os confrontos da Libertadores. Teremos uma reedição da semifinal da Libertadores de 2016 entre Atlético Nacional e São Paulo. Então, um duelo entre colombianos e brasileiros. Já o Palmeiras pegará o Universitário. Então, jogos interessantes. Sim. O Universitário, a gente sabe da dificuldade que é jogar na casa deles. Torcida em peso. Teve até uma polêmica alguns anos atrás com o Corinthians, que o garoto fez o gol, tirou a camisa, a torcida quis brigar, o time brigou em campo. Então, serão jogos interessantes. Acredito sim no favoritismo dos brasileiros. E o pessoal que estranhou que a gente não colocou a tabela da Sula é porque este que vos fala tinha esquecido, não temos mais times de São Paulo na Sul-Americana. Então, Corinthians foi eliminado na primeira fase, deu adeus mais cedo. Sul-Americana segue aí só sem time brasileiro, a gente foca na Libertadores. Vamos ver se a sensação tanto do Palmeiras quanto do São Paulo que não vieram de vitórias aí no Brasileirão, como é que vai ser aí na Liberta, né? Então vai ter um tempinho ali para se arrumar e aí os outros brasileiros lá da Sula que não são de São Paulo também seguem as suas vidas, né? Isso. E também tem a eliminatória que vai ter nessa quinta-feira, né? Exatamente, já teremos mais uma data FIFA, a primeira de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira. Legal, hein? A seleção se apresentou na segunda-feira, alguns jogadores começaram já a chegar aqui no hotel, conhecendo, né, o Carlo Ancelotti, alguns que não conheciam. E aí tem esse período de treinamento, porque na quinta, o Brasil vai ao Equador enfrentar a seleção equatoriana, jogo que acontece às 8 da noite. E aí, na próxima semana, enfrenta o Paraguai na Neoquímica Arena, no dia 10. Olha. Então, o Brasil vai ter esse tempinho, vai fazer a preparação no CT do Corinthians, aí viaja para o Equador, depois volta para o Brasil já após a partida, continua fazendo sua preparação no CT do Timão, e aí na quinta-feira, ou melhor, quinta-feira é esse jogo, no dia 10, enfrenta o Paraguai lá em Itaquera. Mas aí a gente vai atualizando vocês, porque como não está tendo nem os jogos do Brasileirão, a gente vai ter muito o que comentar, né? Exatamente, então agora o Brasileirão dá lugar para a seleção brasileira e posteriormente para o Mundial de Clubes, que na semana que vem a gente já traz certinho os detalhes dessa competição, começa lá no dia 14. Isso. Bom, Lucas, você vai atualizando a gente no decorrer da semana, né? Tem muito... Sempre tem esporte para falar por aqui, né? Ah, com certeza. Esporte é o que não falta, né? Se for preciso, a gente fala até de NBA e já chegamos nas finais, né? Isso. E a gente fica por aqui. Uma ótima noite para vocês. A reapresentação desse jornal é cedinho, às 7h30 da manhã. Eu te vejo amanhã e tem Arquitetando com Renata Dias dando dicas especiais para vocês. Até mais. Até.